Portugal, uma nação com índices excelentes de qualidade de vida, destinos turísticos renomados, uma culinária incrivelmente diversa e integrante da zona do euro, o que assegura a estabilidade de sua moeda. Combinado esses elementos, a conveniência do idioma, o território ibérico evolui como a principal escolha para os brasileiros, que almejam uma vida melhor na Europa. Entretanto, esse Portugal já não perdura, e neste momento os cidadãos do Brasil estão gradualmente deixando o país. Mas por que essa transformação? Por que a nação já não exerce a mesma atração sobre nós? É exatamente isso que você está prestes a descobrir neste vídeo. Portugal emergiu como o primeiro Estado moderno unificado da história, ainda no século XIV. Foi um dos pioneiros nas explorações marítimas, culminando na conquista e colonização do Brasil, um tesouro que solidificou o Império Lusitano. Ao longo de quase 6 séculos, o período de prosperidade portuguesa prevaleceu, experimentando um declínio gradual no século passado, quando Portugal restituiu Macau à China, com o Estatuto da Nação Soberana. Da Ásia às Américas, da África ao Brasil, Portugal expandiu sua influência, disseminando cultura e língua por todo o globo. Segundo o último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de 2021, calcula-se que Portugal abrigue aproximadamente 480 mil cidadãos estrangeiros. Entre eles, mais de 105 mil são provenientes do Brasil, representando cerca de 20% do total de residentes estrangeiros. Em 2018, registros indicaram um aumento de 51% nas novas autorizações de residência, totalizando mais de 93 mil novos residentes em Portugal. Desses, 30% eram cidadãos brasileiros. De acordo com o relatório oficial da Organização Internacional para as Migrações, entre setembro de 2016 e dezembro de 2018, foram contabilizadas 1.241 inscrições, das quais 700 resultaram em retorno aos países de origem. Dessas partidas, 638 eram brasileiros. Focando somente nos dados de 2018, observe-se que 352 cidadãos optaram para retornar ao Brasil, com o auxílio da Organização Internacional para as Migrações. Importante mencionar que diversos brasileiros decidem retornar por conta própria ou com apoio de familiares e amigos, escapando do radar das estatísticas oficiais. Aqui, discutimos o desvaziamento dos sonhos de brasileiros que, descontentes com sua terra natal, optaram por abandoná-la. Portugal, nos últimos anos, recebeu uma onda significativa de imigrantes brasileiros, e os impactos culturais desse fluxo são discerníveis. Mesmo com a língua compartilhada, embora nuances acentuadas, o intercâmbio entre as culturas brasileiras e portuguesas não é difícil. De fato, é bastante comum. Músicas do Brasil frequentemente ocupam posições de destaque nas listas de reprodução do Spotify em Portugal, enquanto muitos portugueses acompanham diversos canais brasileiros aqui no YouTube. Desde crianças até adultos, o entretenimento brasileiro é consumido em tal medida que é um fenômeno se desenha. Os jovens portugueses estão adotando nossas gírias. Enquanto isso pode parecer jocoso para nós, para nossos amigos europeus é um sinal momentâneo da globalização. Apesar de ter perdido a grandiosidade do Império Colonial, Portugal perdura como uma nação respeitável, um destino de sonho para a residência. Como mencionado anteriormente, oferece qualidade de vida digna, uma cultura rica, segurança, boa educação e um sistema de saúde bem estruturado. Contudo, surge a indagação: como um país com tais atributos está vendo seu fascínio sobre os brasileiros diminuir? Essa reflexão sobre um país outrora atrativo é um sintoma da globalização em andamento. O consulado brasileiro não assume a responsabilidade de explicar as causas por trás do aumento dos pedidos de imigração de Portugal. Contudo, sua presença no cenário é um testemunho que o mundo pode observar, e o motivo principal está entre essas questões, a qual abordaremos em primeiro lugar: a economia. Independentemente das pautas sociais e debates morais presentes em qualquer sociedade, quando a economia enfrenta dificuldades, as consequências são prontamente sentidas e os problemas afetam a todos, mais cedo ou mais tarde. As finanças portuguesas há muito tempo não são consideradas exemplos de solidez. Sucessivos governos se esforçaram para implementar um estado de bem-estar social antes mesmo de atingirem o status de nações ricas, o que deixou os problemas econômicos sempre evidentes. Por anos, afirmou-se que Portugal tem sido um fardo para a União Europeia, lutando para manter sua relação dívida-PIB no nível exigido pela organização.
além de ter um crescimento econômico persistentemente modesto. O país também sofreu consideravelmente na crise financeira de 2008, a qual derrubou economias ao redor do mundo como peças de dominó. Em 2011, à beira da inadimplência, o governo português solicitou com urgência um pacote de resgate para a sua economia. A quantia requerida à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional totalizou 78 bilhões de euros. Esse empréstimo aí só foi concedido sob a condição de que o país concordasse em implementar medidas de austeridade fiscal, um remédio amargo, porém indispensável. O efeito desses recursos, combinado com a execução das medidas propostas pela União Europeia, se fez notar. Após essas reformas, conduzidas por um governo de orientação centro-direita e sob a supervisão do Banco Central Europeu, Portugal conseguiu sanar suas dívidas junto aos credores internacionais, com uma parte significativa quitada já em 2014. No entanto, ainda havia a batalha contra o desemprego. Mesmo depois de quase 500 mil portugueses terem deixado o país entre 2011 e 2014, os anos que se seguiram a 2014 viram o país recuperar seu crescimento. Entretanto, a economia portuguesa, como muitas outras, enfrentou um golpe significativo com a crise da saúde em 2020. Naquele ano, o PIB sofreu uma queda de 8,4%, marcando a mais severa recessão do país desde 1936. E desde 1936, as ramificações dessa crise se mostram evidentes. Em certa medida, elas são os fatores pelos quais Portugal está perdendo seu status de país dos sonhos para muitos brasileiros. A inflação no país ultrapassou 9% em julho, e projeta-se que encerre o ano acima de 8%. Vale lembrar que a liderança do país atualmente está nas mãos do Partido Socialista, representado pelo primeiro-ministro Antônio Costa. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também segue uma inclinação mais à esquerda. Marcelo busca projetar uma imagem descontraída, afastando-se da figura burocrática, algo que pode parecer estranho conforme os problemas do país se acumulam. De fato, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro de Portugal têm uma linha de pensamento em sintonia com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O líder português já se encontrou com o político do Partido dos Trabalhadores antes e depois de sua eleição. Ao analisarmos o desemprego entre estrangeiros e jovens, algumas tendências se tornam mais claras. Quase 16% dos jovens estrangeiros em Portugal estão em busca de emprego, uma porcentagem que excede a média do bloco europeu. O país ocupa a 5ª posição na União Europeia quando se trata de ímpeto nos jovens de deixar sua nação de origem em busca de outras terras. Conforme um relatório do Eurostat de 2018, cerca de 70% dos jovens portugueses desempregados naquela época estavam mais inclinados a buscar oportunidades de emprego em outros países do que os jovens de outras nações europeias. Embora esse relatório possua 4 anos de idade e possa não refletir a realidade atual, é importante notar que há 4 anos atrás a economia portuguesa ainda não havia enfrentado sua recessão mais severa em quase um século, nem estava sob o peso da inflação como hoje. As coisas se agravaram consideravelmente após a crise de 2020. No entanto, mesmo após o governo português ter flexibilizado as regras de imigração, o número de pedidos de repatriamento por parte dos brasileiros em Portugal triplicou, o que é ainda mais surpreendente no contexto atual. Isso ocorre pouco tempo após as medidas de imigração terem sido relaxadas. As recentes mudanças nas regras de imigração incluem a implementação de um visto especial, permitindo que estrangeiros permaneçam até 180 dias em Portugal enquanto buscam se integrar ao mercado de trabalho. Essas medidas também têm como alvo atrair os chamados nômades digitais. No entanto, é importante observar que o governo aprovou essas medidas com esse público específico em mente, ciente de que para aqueles com tais condições, a transição entre países pode ser mais simples. O aumento no custo de vida de Portugal também é inegável, com evidências elevações nos preços dos alimentos e um aumento substancial nos valores do aluguel. Multiplicado por uma cotação do euro alta, o impacto é sentido por aqueles que precisam enviar dinheiro do Brasil para Portugal. Muitos aposentados brasileiros que residem em Portugal estão retornando ao Brasil devido ao alto custo de vida no país europeu, ou estão aceitando trabalhos ocasionais sem contrato. Aqueles que tinham a intenção de economizar dinheiro ao optar por Portugal estão percebendo que escolheram erroneamente, visto que o país apresenta um dos salários mínimos mais baixos da Europa, situado em 635 euros. Somando esse ao custo de vida alto e a inflação, torna-se quase impossível poupar dinheiro em Portugal. O mercado de trabalho em Portugal é bastante diferente do Brasil. Por exemplo, trabalhar informalmente não coloca apenas a culpa no empregador que o contratou ilegalmente, mas também no próprio trabalhador que aceitou essas condições de trabalho. Assim, os processos trabalhistas não isentam os empregados da responsabilidade, como ocorre aqui no Brasil.
Muitas empresas em Portugal não pagam horas extras e as relações entre patrões e funcionários frequentemente são complicadas e, por vezes, desrespeitosas. Talvez devido à crise, muitos portugueses ainda se submetam às condições de trabalho exploratório. Apesar de Portugal e o Brasil compartilharem a mesma língua, suas culturas são notavelmente distintas, o que pode gerar choques quando se muda de país. É crucial que a pessoa esteja aberta às novas experiências e que seja ela a se adaptar ao local, ao povo e à nova cultura. Não é o país de destino que deve se adaptar ao indivíduo, mas sim o contrário. Diferentemente do Brasil, o estilo europeu é mais frio e direto em sua comunicação, algo que pode ser percebido como ríspido pelos brasileiros, mas é uma característica prática e direta. Contudo, algumas vezes essa comunicação pode parecer agressiva para os portugueses, que não se sentem à vontade com a chegada de um grande número de pessoas em seu país, com a mentalidade e estilo de vida completamente diferente. E esse fenômeno é conhecido como xenofobia. E o aumento de comportamentos xenofóbicos e preconceituosos é outro fator que causa grande frustração entre os brasileiros. A dificuldade nas relações com os portugueses também contribui para o descontentamento. Construir confiança e credibilidade com eles é uma tarefa difícil, e muitas vezes se torna um desafio enfrentar questões como emprego e aluguel de moradia. Para quem está iniciando essa jornada, a adaptação pode se tornar uma tarefa difícil. Quando se decide deixar o país de origem, o planejamento é fundamental. Algumas pessoas tomam decisões impulsivas ou subestimam a extensão dos desafios que enfrentarão. A obtenção de um visto para residir em Portugal deve ser realizada ainda no Brasil. Aqueles que optam por uma mudança legal enfrentam uma burocracia considerável para obter toda a documentação necessária para uma nova vida na Europa, incluindo o número de identificação da Segurança Social, o NIS, a autorização de residência e, é claro, a busca por um emprego. A situação se agrava para aqueles que não se preparam adequadamente. O número significativo de brasileiros que retornam ao Brasil são indivíduos que assumiram riscos excessivos ou acreditaram que, ao sair do país, todos os problemas se resolveriam num passe de mágica. Uma matéria publicada pela revista Veja, em junho deste ano ainda, abordou o caso de pessoas que trabalharam durante todo o mês e ao final não receberam seus salários. Infelizmente, esse tipo de situação ocorre com frequência entre os que estão em situação ilegal e não têm contratos formais de trabalho. Ainda mais lamentável é que, nesses casos, essas pessoas não têm o direito de reclamar com as autoridades ou outras pessoas, pois estão em situação irregular e sem documentos e que lhes permitem residir ou trabalhar legalmente no país. Há diversos fatores a serem considerados com calma. Portugal continua sendo um país incrível, repleto de pontos turísticos fascinantes, excelente qualidade de vida e uma cultura rica. Embora a economia possa estar passando por um período difícil, é provável que a inflação seja controlada e as coisas voltem aos trilhos em algum momento. Quando esse dia chegar, é crucial estar bem preparado caso deseje se estabelecer lá. Estar disposto e consciente de que nem tudo será fácil é fundamental. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para receber atualizações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo!